Você quer começar? Pode começar a apresentar o tema. Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas a todos por estarem aqui. Nós vamos apresentar o nosso trabalho em forma de reportagem. Vamos fazer algum questionamento aos senhores que vocês vão contemplar aqui. E o nome que nós demos a esse programa é Aprendendo sobre Improviso. E vocês vão entender exatamente esse improviso ao decorrer da apresentação aqui. O assunto é sobre Revolução Francesa. E coube a minha pessoa dar início a esse trabalho que é muito sério. Eu acredito que todos já devam ter estudado isso sobre a Revolução Francesa, já tenham visto vídeos, entendeu? Mas a forma que nós trouxemos isso hoje é que vocês vão poder ouvir da própria boca dos representantes da Revolução Francesa, entendeu? Que por volta ali do século XVIII acarretavam uma situação um pouco complicada na França. O que aconteceu? Revolucionários, pensadores e iluministas tinham outras ideias de um governo melhor, entendeu? Inerente a um grande problema que tinha referente à pobreza, à miséria. Existia uma grande hierarquia naquela época, ou seja, o clero dominava, tinha os reis, e tinha ali uma classe de trabalhadores camponeses que buscavam uma coisa não muito diferente da nossa, melhor condições de vida, entendeu? Isso vivenciamos isso sempre. Mas enfim, eu não vou ficar falando exatamente o que aconteceu naquela época, como eu disse a vocês. Os próprios representantes da Revolução trarão à frente e esclarecerão todas as dúvidas para todos. Antes deles entrarem, eu gostaria de chamar um secretário de Segurança Pública, justamente para entre eles debaterem alguma coisa. O secretário pautar alguma coisa atual, eles explicar sobre o que era antigamente, tá bom? Então eu trago à frente o secretário de Segurança Pública. Tem sua cadeirinha ali, fique à vontade, senhor. Vou chamar à frente também o senhor Luiz XVI, que naquela época ele foi um principal. Beleza. Foi o rei, né? Foi o rei da França. E também agora os revolucionários. Boa noite. Os revolucionários. Senhores, tem algum problema com o nosso outro integrante? Os principais integrantes, ou seja, finalizou essa revolução. É que ele sempre causou. Sempre causou. Sempre. Ai, meu Deus. Senhores, fiquem bem à vontade. Vamos começar o questionamento. E como eu disse a todos que estão aqui, os senhores explicarão exatamente como que aconteceu essa revolução. Começando pelo senhor Luiz XVI, que naquela época fez parte desse complô. Como foi... quais eram as suas ideias naquela época referente ao governo? Minhas ideias no meu reinado eram estabelecer crise econômica, situação. Pode falar mais alto, professor. A minha ideia naquele tempo era erguer a crise econômica que a França se encontrava. Eu tentei de várias formas, durante todo o meu reinado, erguer a parte econômica da França, mas diante da incapacidade dos meus ministros de aplicar reformas, sem se chocar com o interesse dos privilegiados, eu acabei não conseguindo. Muito bem. E quanto tempo, mais ou menos, o senhor fez parte desse grupo? Pessoal, o meu reinado ele se iniciou em 1754 e deu término
1791. Durante todo esse período, eu tentei, mas infelizmente não consegui. Não conseguiu? Não. Vários usou muita oposição contra mim. E por diversas tive que abandonar meus ministros reformistas que eram contra mim. Na verdade, o senhor não passou muito tempo então, governando ali. O senhor, na verdade, não conseguiu conquistar aquilo que tinha em mente. Né? Então, passe para os demais aqui como foi realmente essa morte, o que aconteceu, o que ocasionou isso daí. O que ocasionou a minha morte foi, diante dos fatos que já se fez, foi o princípio dessa revolução. Né? O que eu queria era colocar novamente o absolutismo na França. E a revolução era contra. Com isso eu busquei me aliar a outros países, né? A Áustria, a Prússia, mas infelizmente fui descoberto, considerado traidor. Acabei sendo preso e julgado à morte por isso. Como eu já havia dito, na França existe uma grande hierarquia. O poder absoluto, existe o poder absoluto, existiam ali os reis e a classe mais baixa, que era trabalhadores e camponeses. O que acontece? Esses reis eram praticamente sustentados por esses trabalhadores e camponeses, né? Ou seja, eles colocavam taxas absurdas, juros, impostos, entendeu? O que acarretava desse terceiro estado cuidar. No entanto, o que acontecia? Esses camponeses, eles tentavam buscar uma melhor condição de vida, então eles partiam para outras cidades próximas. Só que as outras cidades também, por não ter estrutura para acomodá-los, faziam o quê? Com que acontecesse uma grande miséria entre eles. Então, pensadores e iluministas, que foi já até citado hoje, pensavam assim, em um estado fora do clero, que não tivesse nenhuma ligação com o clero, de melhoria. Esses iluministas pensavam que todo cidadão deveria ter igualdade social, liberdade de expressão, entendeu? Então, desses pensadores, um homem que fez grande diferença nessa revolução, foi o senhor Robespierre, que também contará um pouco da sua história referente à revolução. Pessoal, boa noite. Sou Robespierre. Posso ficar de pé? Fique à vontade. Se pudesse. Bom, vou falar um pouco da minha vida. Minha vida foi o seguinte: eu nasci numa família, meus pais morreram aos 6 anos de idade. E eu fui criado pelos meus familiares. E estudei e ajudei a criar os meus irmãos. Me formei advogado, certo? E me lancei na carreira pública. Aos 30 anos e fui eleito deputado. Eu protegia os direitos do homem, onde eu achava que os direitos do homem tinham que ser iguais, repartidos igualmente para os homens, os pobres e os escravos. E aos meus 32 anos, 33 anos, na fase da Revolução, eu entrei no clube dos Jacobinos, onde ele era um clube revolucionário, e por eu proteger os direitos do homem, eu me tornei um líder do clube. Certo? Me tornando um líder do clube, antes de me tornar um líder do clube, eu eu era contra a pena de morte. Eu era totalmente contra a pena de morte. Os motivos que me levaram à Revolução, me colocaram diretamente na Revolução, eu mudei de opinião.
mudei de opinião e passei a defender a pena de morte ao extremo. Todos os contra-revolucionários, na maioria, seriam mortos. Todos seriam condenados à pena de morte pela guilhotina. E na França, hoje, nos dias atuais, Robespierre mal é lembrado. Ele tem apenas uma estação de metrô, num subúrbio bem pobre de Paris, esquecido por todos. Mas na Revolução, ele foi um dos principais personagens. Ele, no devido tempo, a Revolução já vinha rolando há muito tempo, ele já estava meio desesperado, sem saber o que fazer. Aliás, antes disso, ele descobriu que Luís XVI armava uma conspiração contra a Revolução, porque Luís XVI queria tomar a monarquia novamente, retornar à monarquia. Fazendo assim, Luís XVI, o primeiro presidiário dos revolucionários. Senhor Robes, por gentileza, o senhor disse que era contra a pena de morte, mas, segundo os livros, fala que o senhor matou muita gente. O senhor tem mais ou menos uma... Inclusive a mim primeiro. Inclusive, Eu era contra a pena de morte. o senhor tem em mente mais ou menos quantos o senhor matou? Bom, em 11 meses foi o governo de Robespierre, na Revolução, diretamente na Revolução, ele matou aproximadamente 16.954 pessoas, na maioria deles franceses. Porque eram contra. Contra-revolucionários. De 90 a 93, 1790 a 1793, estima-se que na Revolução morreu 450 mil pessoas. E o senhor matou. A Revolução Francesa foi um dos fatos mais importantes acontecidos no mundo. Não, ele matou só 16 mil. Ele matou 16 mil. Só. Em 13 meses. O reinado dele foi de junho de 1792 e ele morreu em julho de 1793. Deve ser por isso que o senhor não é muito lembrado hoje. O público deve estar até com medo do senhor. Se não fosse a Revolução, a França não seria o que era hoje. Agora, depois de mim, veio pessoas piores que eu. Eu, na Revolução, eu pensava no poder para o Estado e garantir soluções para o Estado, para a França. Entendeu? Independente Não, das consequências. Independente das consequências. Para os contra-revolucionários, o derramamento de sangue era justificado. Entendeu? Se você fosse contra a revolução, matar você seria justificado. Entendeu? Temos o secretário de Segurança Pública aqui, que possivelmente vai questionar o senhor em alguma coisa referente ao como ele seria atualmente representando. A comparação com o Robespierre na atualidade, a pessoa que chega mais próxima a ele, nos dias de hoje, seria o ex-comandante da tropa de elite da Polícia Militar, Ponte Lopes. Ele é uma pessoa que ele pensa em matar, né? Ele defende muito a tese da pena de morte. E para ele, tem até uma frase dele que diz: bandido bom é bandido morto. Então é uma pessoa que chega bem próximo à antiguidade aí, que é o Robespierre. Para Robespierre, para ele, cometer o crime tinha que morrer. Não tinha outra lei. Cometer qualquer tipo de crime tinha que morrer. E falar um pouco aqui do Luís XVI, foi uma pessoa que tentou por várias vezes tentar tirar a França da dificuldade financeira e não teve sucesso. Nos dias de hoje a gente pode citar o Lula como exemplo, mas que teve um pouco mais de sucesso do que Luís XVI. Ele conseguiu tirar o país um pouco aí das dificuldades. O exemplo, conseguiu pagar a dívida do FMI, né? Conseguiu baixar as taxas de juros. Quer dizer, que o país crescesse um pouco mais. E foi o que aconteceu com o Luís XVI. O senhor pode citar o nome desse que fez essa diferença? Oi? O senhor pode citar algum nome que fez Quem?
que fez a diferença, o oposto do que o senhor Luiz XVI? Na atualidade? Na atualidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula, né, fez a diferença aí. O nosso Brasil mudou bastante depois que ele assumiu a presidência. Exatamente. Senhor Robson, o senhor tinha alguma ligação com Napoleão Bonaparte? Quando Napoleão Bonaparte, ele escreveu uma carta e eu fiquei muito satisfeito do que eu ouvi sobre ele. Eu me lembro faz muitos anos. Na verdade, e a sua morte, na verdade, aconteceu como? Bom, a minha morte aconteceu da seguinte forma. Eu já estava meio perdido, estava meio desesperado, perdendo o controle da situação. Fiquei algumas semanas afastado do conselho, do clube. E quando eu voltei, eu fiz um discurso meio conturbado. E o pessoal dos jacobinos, os inimigos do clube dos jacobinos, armaram uma conspiração contra mim, me prenderam e no outro dia me mataram do mesmo jeito que eu mandei 16.954 pessoas na Guilhotina. O senhor não expressa nenhum remorso contra isso? Nenhum remorso. Tranquilo? Tranquilo. Outra perguntinha bem simples, fora do contexto, a gente notou que o Luiz XVI, Napoleão vieram trajados, o senhor está bem moderninho, o que acontece? Eu vim, né, meu, a pedido do secretário de Segurança Pública, que é atual, né, eu vim um pouco da modernidade, né, meu, os caras são meio conservadores aí, eles fizeram desse mesmo. Perfeitamente. Agora vamos Mais falar alguma pergunta? Vamos falar com o senhor Napoleão. Antes de mais nada, de algum questionamento, o senhor está muito bem vestido, né? O que acostumamos ver todos os dias. Obrigado. O senhor quer contar um pouco da sua história, sua participação? Boa noite a todos. Estou representando Napoleão Bonaparte, certo? Vou contar um pouco sobre a história dele. Apesar dele ser um general francês, né? Naquela época, ele não tinha nacionalidade francesa, ele nasceu na Itália. Nasceu na Itália, na Córcega, uma ilha do Mediterrâneo, né? Onde um ano após essa ilha, o domínio francês a tomou. O nome verdadeiro de Napoleão Bonaparte era Napoleão Buonaparte. Ele adotou Napoleão Bonaparte para soar mais francês, certo? O pai dele, chamado Carlos Bonaparte, ele era advogado, representante da Córcega, da corte do rei Luís XVI, que está aqui representado nessa noite. Com os contatos do meu pai, que foi influentemente com o Luís XVI, eu tive uma oportunidade de ingressar na escola militar francesa, certo? Fui matriculado aos 9 anos, mas tive muita dificuldade de aprender a linguagem, o dialeto francês, causando, se pode dizer nos dias atuais, bullying, né? Porque, como eu tinha um sotaque italiano, os outros alunos caçoavam do meu dialeto, certo? Bom, depois dos estudos, eu fui completar meus restos dos estudos em Paris, onde fui promovido a primeiro tenente da artilharia francesa. Quando jovem ainda, tomei partido republicano. Na Revolução Francesa, fui encontrar oportunidades para revelar meu talento militar. Quando tinha 24 anos, me tornei general da Brigada Francesa, após vencer os ingleses. Os jornais daquela época idolatravam. Os jornais daquela época me idolatravam. Eles acharam que eu era único a vencer as diferenças e unir os franceses.
eu era aclamado pelo povo e apoiado pela burguesia, onde comandei o golpe de Estado e tomei o poder. Com a Constituição criada, transformei a França em uma ditadura. Uma das minhas criações e realizações foi o Banco da França, controlado pelo Estado. Obras como redução de inflação, instrumentos e obras públicas. Outra criação adotada por mim, reformada, foi o Código Napoleônico, mais conhecido como Código Civil Napoleônico. Eu fui o criador dele, reformulador, né? Que elaborei ele em 1802 e ele foi promulgado em 1804. Na França, naquele tempo, não existia leis, somente costumes locais visando os privilégios entre os senhores feudais e os reis. Com a minha criação do código, ele me deu todo o privilégio dados aos nobres. Garantia a todos os cidadãos masculinos a igualdade perante a lei. Separei a igreja e o Estado. Legalizei o divórcio através do uso das leis, além de dividir o direito civil em propriedade e familiar. Para garantir que a lei fosse aplicada, eu tive que usar forças policiais para que a lei fosse aplicada, que a lei garantisse que a lei ia funcionar, e a censura da imprensa. Com isso, a França se tornou o primeiro país a adotar as leis escritas, chamado Corpus Juris Civis, Corpo de Leis Civis. O Código Civil adota a proteção à propriedade privada, o Código de Napoleão, que é o direito aos bens, pela compra e pela venda a princípio, de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Somente interesse do poder público, interesse assim coletivo. No meu tempo, o Código Civil proibia graves criações de sindicatos, mas permitia que os empregadores fundassem associações. Seu Napoleão, na sua coroação foi meio diferente das comuns, né? Como que foi exatamente essa coroação que o senhor teve? Na verdade, a minha coroação, ela ia ocorrer em 1804, ocorreu em 1804, né, na Catedral de Notre Dame, onde foi convidado o Papa Pio VII, convidado para me coroar, mas como Napoleão era um cara intolerante, certo? Ele diz assim, ó, a postura de Napoleão era tão intolerante, a autoridade nenhuma superior a dele. Ele era superior a qualquer um. Ele era superior a qualquer um. Tanto é que ele tomou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroou. E assim sucessivamente pegou a coroa da esposa dele e coroou a esposa. Certo? Agora eu vou contar um pouco para vocês sobre a morte dele. Como ocorreu a morte dele. Aproveitando a deixa aqui do meu colega, na verdade, eu não tinha ligação com o Robespierre. Eu não tinha. A minha ligação com ele foi o seguinte: eu escrevi uma carta republicana, onde eu ganhei a admiração do Augustin Robespierre, que era irmão dele, e Maximilien Robespierre. Foi através de uma carta republicana. Agora, senhores, vou contar um pouco como foi a minha morte.
como ocorreu? Concluíram através de pesquisas que Napoleão foi encontrado numa ilha chamada Ilha de Santa Helena. Certo? Dizem que ele foi envenenado, né? Através de pedaços de cabelo dele, que ainda até hoje são resguardados, esse pedaço de cabelo dele, para comprovar a verdade da história, se foi verdadeiramente veneno que causou a morte dele. Era um veneno chamado arsênio, mas isso não é comprovado, ainda. Eles fizeram pesquisas, comprovaram arsênio nos cabelos de Napoleão, mas não comprovaram a história. Outra história é que o Napoleão estava com uma doença chamada sífilis, que naquela época era comum. Certo? Napoleão, quando ele se tornou imperador da França, ele adotou o nome dele como Napoleão I. Adotado ele reinou de 1804 até 1814, voltando a reinar um ano depois, 1815. Ele também nomeou muitos membros da corte dele, da família, mas todos morreram, não sobreviveram à queda. Eu vou fazer uma pergunta aqui breve para o secretário de Segurança Pública. Secretário de Segurança Pública, nos dias atuais de hoje, você acha que alguém poderia me representar? Como líder militar? Bom, Roberto Nascimento, que ele era um líder militar, inclusive ele fez um filme, Tropa de Elite. Mas é verdade, é um cara que era autoritarismo. Ele que comandava a tropa, que era nos dias atuais era quem poderia representar o Bonaparte. Mediante a isso, senhor Bonaparte, o senhor acha que o governo de hoje é fraco mediante ao seu antigamente? Uma das formas adotadas pelo Napoleão naquela época era que não existia greve, não existia sindicato. Pelo que eu vejo nos dias de hoje, posso comprovar, eu vejo uma fragilidade na lei. Eu vejo uma fragilidade onde que qualquer coisa é questão para fazer uma greve, entendeu? Qualquer fato é greve. Nós tivemos até essa semana que passou um caso, né, que foi as escolas públicas, né, que entraram em greve e os alunos ficaram sem estudar, né? Mas dizem, todos nós temos direito a estudar? Como é que o sindicato me fala para não, senhores pais, não mandem os alunos para a escola? Vocês não acham, senhores? Todas as crianças não têm direito de estudar? Como Napoleão agiria? Como Napoleão agiria? Bom, ainda bem que o senhor perguntou para Napoleão, porque se fosse por Rocha, mataria todos os sindicatos. Bom, Napoleão agiria da seguinte forma. Uma das coisas, Napoleão não aceitaria greve. Se fosse o reinado de Napoleão, não existiria greve. Então, nem existiria essa pergunta sua. Não, nada. Senhor Napoleão, o senhor se contenha. O senhor se contenha. Mas para poder responder a pergunta do meu companheiro aqui, Você não é Napoleão, né? como eu não sou Napoleão, entendeu? Você falou que o Napoleão sofria muito bullying, né? Você tá falando? Assim, ó. Mas por que ele botou o terno errado assim também? Também. Ô, você tem pra contar. Eu acho que o Napoleão gostava de pôr a mão aqui. Então ele fez isso no propósito.
tá Não certo. chegou Mas é melhor certo, vocês pô. pararem de rir, viu? Meu amigo Maximiliano Robespierre tá aqui. Ele vai tirar todo mundo. Aos poucos vocês estão entendendo. Bom, pessoal, vou responder a pergunta do meu colega aqui, certo? Sem representar Napoleão, certo? No caso, eu como, se eu fosse um presidente da república que tem, vamos dizer, com o poder absoluto, né? Que tem aquele, o poder absoluto na minha concepção, né? Eu sentaria com os líderes, representantes de escola, entendeu? Para tornar isso mais fácil de, como se fala? Dialogar e entrar em um acordo para não precisasse tirar os alunos da escola. E o professor não apanhar ainda. Entendeu? E o professor não apanhar também, porque o professor, ele vem muitas vezes dar aula aqui e o aluno não dá muita atenção, entendeu? Eu sei que aqui não é o caso daqui, porque aqui a gente não estamos aqui para brincar, certo? A gente estamos aqui para estudar e é diferente de escola pública. Eu estudei em escola pública, eu sei como que é, entendeu? E eu vou falar sobre também outros pontos que o Napoleão adotava, agora levando mais para o direito, senhores, que era a igualdade perante a lei. Eu não estou me recordando agora, mas um dos dois grupos falou de igualdade, certo? A igualdade perante a lei, no ponto de Maquiavel, no ponto de Napoleão, desculpe, estou dando demais para você. Onde todos somos iguais perante a lei, independente da riqueza ou prestígio, visando o equilíbrio. Certo? Entendeu? O que ele diz? Que a liberdade individual é a liberdade de escolher fazer ou não fazer uma coisa. Ou seja, livre-arbítrio. Certo? Eu tenho uma frase aqui que eu me expressava muito durante as guerras, que quem teme ser vencido, teme a derrota. Meu pensamento estava sempre focado, que seria temido pelos meus adversários de batalha. Eu entrava, senhores, nas minhas batalhas. Alguém sabe aqui quantas batalhas eu ganhei? Não. Alguém sabe? Não. Foram 40 batalhas, até me tornar imperador. Certo? Após a Revolução Francesa, eu tive a oportunidade de ter uma oportunidade de me tornar imperador, conforme as batalhas ganhas minhas. Por quê? Existia naquele tempo também desigualdade de uma coisa, onde só os nobres eram eleitos aos cargos de general. Só os nobres. Entendeu, senhores? E eu acho que é desigualdade porque todos têm direito, todos têm o direito de, assim... Se expressar. Não, não é nem se expressar, eu anotei aqui, senhores. Entendeu? Mas... Sumiu aqui, entendeu? Sumiu. Gente, então fica quieto aí. Ele sabe que todos têm direito ao chegar a poder, que nem o nosso amigo Wagner falou aqui, entendeu? Entendeu? E é isso, eu quero perguntar, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. os ouvintes. Eu já não tô Não desencarna aí os personagens, não. Que vai ser muito importante para o próximo debate e muito interessante as pessoas aí. Vocês vão gostar do próximo tema aí. Pergunta? Pessoal, mais perguntas ou pontos? Professor, quero dar os parabéns aí pela cabeça do senhor de tomar a coroa da mão de pai. Eu também. Achei ótimo. O senhor fez muito sucesso. O senhor fez sucesso naquela época e está fazendo agora. Né? Mas ele é mais vaidoso do que preocupado com a lei. Justamente. Quando botou, ele arrumou. A lei ele mandou ficar quieto.
Assim, senhores, nós vamos encerrar nosso trabalho. Na verdade, senhores, E a dança agora? Manda pra ele, vai. E a música? na verdade, senhores, eu tinha até uma deixa aqui. Vamos O deixar Bob o Pierre vai fazer uma palhinha aí com o secretário de Segurança Pública, que eu tenho uma deixa pra vocês no final. É uma palhinha, cadê? Eu só queria falar. No pensamento de Robespierre, Das mulheres. uma ideia para o secretário de Segurança Pública é terminar os problemas de hoje. Tentar resolver os problemas de hoje, principalmente na violência. Adotar uma Constituição Federal, impor uma Constituição Federal, onde se valia a pena de morte, os crimes políticos, crimes hediondos, com requinte de crueldade. E gostaria de saber dele se esse rapaz que ele citou seria capaz de cumprir esse pensamento que eu defendia na época do seu pensamento atual dele, com certeza. Sem dúvida. Aliás, ele briga tudo. Ele briga pela pena de morte. É uma briga constante dele pela pena de morte. Ele é a favor da pena de morte. Eu queria ler uma frasezinha de Robespierre dele. Eu queria ler uma frase minha, eu copiei porque ela não pode ter erro, se ela tiver erro fica meio sem sentido. Como que ele defendia o terror. O motivo que eu defendi o terror. Se a base do governo em tempo de paz é a virtude, a base do governo popular durante a Revolução é simultaneamente a virtude e o terror. Virtude, sem o qual o terror é funesto. Terror, sem o qual a virtude é impotente. Terror não é nada mais que a justiça rápida, severa e inflexível.